Graça e paz, amados. Deus seja louvado por mais uma noite. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, amém? Para mim é uma honra muito grande estar ministrando para vocês, queridos, para todos vocês que estão assistindo. Quero deixar aqui meu agradecimento ao apóstolo Paulo, a Silene, à Igreja Pentecostal Voz Profética, a igreja que tem um pastor querido, amado nosso, pastores do nosso coração. E eu venho trazer novamente a palavra para os irmãos nessa noite. O pastor Paulo pediu para eu falar sobre a casa de Davi, a família de Davi. Davi, um dos personagens mais afamados da Bíblia, Davi, a vida de Davi foi uma vida muito dinâmica, muito cheia de emoções, de realizações, conquistas, perdas, E eu vejo que a história de Davi veio mostrando que tudo acontece na vida do ser humano, independente da sua posição. E a vida como ela é, Nós vamos então estar abordando um pouquinho sobre essa família de Davi, Não esmiuçando, mas um aspecto que me chamou a atenção. E eu vou falar rapidamente porque temos um tempo limitado, E para que a gente possa estar ministrando. E eu vou, então, falar rapidamente sobre essa ótica onde eu fui levada a perceber pelo Espírito Santo, eu creio pelo Espírito Santo, amém? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, vamos orar, pedindo a presença do Senhor na nossa vida, pedindo para que o Espírito Santo nos ajude a entender a sua palavra, me ajude a transmitir a sua palavra. Peça aí para que Deus fale com você, Deus ouve essa oração, diga: Senhor, eu não quero só ouvir mais um sermão, mas eu quero ouvir a tua voz. E vamos então deixar diante do Senhor esse clamor pela voz dele, amém? Fecha seus olhos, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir mais uma vez, meu Deus, Senhor, que o Senhor esteja liberando sua unção sobre a minha vida e a vida de cada pessoa, Senhor, que está aí assistindo, Pai, que está pronto para ouvir a Tua palavra, meu Senhor. Tua palavra é viva, Senhor, Tua palavra é poderosa, meu Deus, para realizar, Pai, para transformar, para salvar, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja me escondendo em Ti nesse momento, e que o Senhor apareça, que seja o Senhor ministrando nessas vidas, Senhor. Peço o Teu agir, Senhor, sobre cada família, meu Senhor. E que o Senhor venha, meu Pai, abençoar os lares nessa noite. Coloque, Senhor, cada família debaixo das Tuas asas. E que no Teu secreto, no Teu esconderijo, essas famílias possam ouvir, Senhor, a Tua voz. Muito obrigada pela honra, meu Senhor, de estar ministrando a Tua palavra, meu Deus. Eu oro, Jesus, agradecida, eu oro, Espírito Santo, e peço, Senhor, a Tua condução, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos usar, Senhor. Amém. Queridos, a gente sabe que Davi, ele foi um rei em Israel, Vou falar um pouquinho, de repente tem alguém que não sabe quem é, mas apesar de que é um dos personagens da Bíblia que mais conhecido a nível de mundo, o mundo inteiro sabe a respeito do rei Davi, a maioria conhece, uma grande parte aí da população mundial já ouviu falar do rei Davi de alguma forma. E foi um rei de Israel, um rei muito querido. Até hoje, Davi, a sua história, suas ações, suas atitudes, suas preferências, nos traz ainda lições poderosas
nos traz ainda estímulos, nos mostra fé, nos mostra adoração, servil, nos mostra ousadia, abnegação, nos mostra humildade, nos mostra a fraqueza humana, nos mostra a sinceridade, nos mostra desprendimento para ofertar a Deus, nos mostra justiça. Tudo isso vem representando o rei Davi, e toda essa lista, né, de características que a gente pode citar a respeito do rei Davi não foi porque alguém deu a ele, não foi porque alguém fez a sua bibliografia e achou que era legal colocar algumas características que favorecesse o nome do rei Davi. Não foi porque Davi viveu, e Davi foi sendo construído, né, dentro de toda a sua história. Então nós vamos abordar alguns detalhes, só poucos detalhes, a respeito dessa pessoa, o rei Davi, né? Quem era o rei Davi como pai, quem foi esse homem diante de Deus, e o que aconteceu na sua casa, né? O que aconteceu com a família do rei Davi, o que aconteceu com os descendentes do rei Davi. Amém? É muito gostoso aprender as lições do rei Davi. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, se você está com a Bíblia neste momento. Se não, você pode me ouvir. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Atos 13, a partir do versículo 22. Vou isolar esse versículo. Versículo 22 de Atos 13. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, diz a palavra. Paulo, isso aqui são as palavras de Paulo. Paulo está fazendo uma exposição numa sinagoga, né, diante de judeus, está pregando em Antioquia, e Paulo então ele vem citando quando Davi foi ungido como rei, escolhido como rei, né? O Senhor escolheu Davi, um homem segundo o seu coração, e o Senhor vem falando na sua própria palavra. Nós vamos ver ali em 2 Samuel, tá? 2 Samuel 13, 1 Samuel 13, desculpa. O Senhor vem falando que ele rejeita Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e aceita e unge uma outra pessoa, um jovem, e escolhe esse jovem. No versículo 13, né, versículo 13 e 14, eu vou ler para você, porque é exatamente esse texto que Paulo está ali expondo na sinagoga. A palavra de Deus fala em 1 Samuel 13. Então disse Saul a Samuel: procedeste neciamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, Paulo ele está exatamente falando a respeito desse momento, onde Deus escolheu Davi, e o Senhor disse: um homem segundo o meu coração. Um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi escolhido por Deus, não foi porque Davi
tinha alguns recursos naturais, como dinheiro ou beleza, ou cultura, ou influência. Davi não foi escolhido por essas coisas. Uma coisa que eu gostaria de abordar com você, que o Senhor, ele escolhe homens para liderança. Não são todos que serão líderes, que serão reis, serão governantes. Deus, ele não erra na sua escolha. O Senhor, ele escolhe homens para trazer à existência as coisas que não existem para nós. Deus escolhe homens para trazer coisas do céu que ainda não existem na terra. Deus escolhe homens para trazer essas coisas para nós. Deus escolhe homens para revelar aquilo que está oculto nele. Deus escolhe homens. Deus escolhe homens para cumprir propósitos que estão fora dos planos humanos e que são seus propósitos elevados. Que se o homem sonhasse com ele, talvez o homem não teria condição de realizar, de tão elevado que são. Deus escolhe homens para propósitos tão elevados, tão nobres, que são os propósitos do Senhor, para que homens, outros, possam ver o quanto Ele é poderoso, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus o ama. Então Deus escolhe para cada situação. Deus escolhe cada tipo de ser humano, um diferente do outro. Deus escolhe homens pobres, homens ricos, homens leigos, homens cultos. Ele escolhe o feio, escolhe o bonito. Deus escolhe homens. Então, não tem uma pessoa de um tipo só, um biotipo, que Deus escolhe. Deus escolhe porque Ele tem propósitos, Ele tem destino para a humanidade. Quando Ele escolhe homens para revelar a sua vontade, esses homens, eles precisam ser obedientes à vontade de Deus. Deus escolheu Saul e Saul foi desobediente. Saul estava atrás das jumentas, uma jumenta perdida, e Deus escolheu Saul. Deus escolheu Davi, um pastorzinho, filho último, o mais novo, filho de Jessé, que pastoreava ovelhas, como o Senhor fala para ele: olha, eu te tirei de trás da manada das ovelhas. Deus escolheu pessoas diferentes para governar Israel. E Davi, então, foi escolhido porque Deus tinha um fator, havia um fator em Davi que fez toda a diferença para Deus. E o Senhor cita que, independente dele escolher pessoas para fazer coisas diferentes, para cumprir propósitos diferentes, contudo, existe um fator que ele é determinante para que Deus possa nos escolher. E esse fator se chama realmente um coração obediente. Então, o meu coração, a forma como eu estou vivendo diante de Deus, vai fazer com que Deus libere sobre a minha vida, meu destino, libere bênção, libere muitas coisas. Então, o teu coração e o meu coração é o ponto onde eu quero tocar nessa noite, para que Deus abençoe as nossas casas. Amém? Deus olhou o coração de Saul e o coração de Saul tinha se desviado, ou seja, o coração de Saul já não andava mais segundo a vontade de Deus. Saul estava cheio de si.
Deus então disse: eu não posso pôr um homem cheio de si no governo do meu povo, na liderança do meu propósito. Então eu vou escolher um homem que me obedeça. Então o Senhor escolheu Davi e ele foi segundo o coração de Deus. Interessante, porque eu falei para você que o fator que determinou essa escolha foi o coração de Davi. E ele era segundo o coração de Deus, porque Davi amava Deus. Deus viu o coração daquele jovem. Davi pastoreava no secreto, na solidão, nos bastidores, fora dos holofotes. Davi pastoreava seu rebanho, aquele rebanho fedido, rebanho que não parava, ele não parava num lugar só, tinha que ficar andando entre as colinas, procurando pasto, águas correntes, passava noites a céu aberto. Aquele rebanho que muitas vezes ficava berrando ali nas suas orelhas, seus ouvidos, os perigos que ele tinha que enfrentar. Davi, ele vivia numa proposta de vida que era o que ele conhecia, que foi dada a ele. Então você vai pastorear e ele foi pastorear aquele rebanho. Mas ali naquele lugar, esse menino se fez conhecido diante de Deus. Ali no secreto dele, ali na solidão dele, ali na sua jornada, sozinho, ele fez a sua vida ser fundamentada na rocha, no que seria realmente eterno. O relacionamento com Deus. O coração dele queria Deus. Ele se tornou um adorador naquele lugar. Davi, então, nós conhecemos muitas conquistas de Davi após a sua retirada desse campo, né? E primeira vez que ele foi chamado ali de trás do rebanho, e foi chamado na casa do seu pai, né, que até o pai eu havia esquecido. Ele foi chamado pelo profeta para ser ungido a rei. Mas depois ele voltou de novo para aquele rebanho, porque tinha que esperar um tempo para poder ser rei, né? Um tempo é o chamado, um tempo é a manifestação. E Davi, então, ele começa com aquela unção, o Espírito de Deus vem sobre Davi, começa um novo tempo na vida de Davi. Começa então uma construção do homem, do rei, do guerreiro. A partir daquele momento ali, Deus deu um start para a manifestação na terra, porque no céu Davi já era conhecido. E nós sabemos que ele foi um homem, matou o gigante Golias, né? Trouxe a arca de Deus para Jerusalém. Ele fez mais de 70 salmos, era tocador de harpa, né? Ele chegou a tocar para o rei Saul, que estava enlouquecido, e quando ele tocava louvores, o rei se acalmava. E então podemos ver muitos feitos de Davi, venceu muitas batalhas. Davi tinha seus valentes, né? Homens que aprenderam a ser guerreiros junto com Davi. Davi teve família, mais ou menos 6 mulheres Davi teve. E Davi teve uns 20 filhos, mais ou menos. Então, Davi era um homem de atitudes, né? De atitudes. Então, podemos ver algumas coisas mudando na vida de Davi. Nós podemos ver o cenário, né? Saiu do campo, aí foi para as cavernas, né? Quando foi perseguido por Saul.
Enquanto Saul perseguia, ele se tornou um grande guerreiro, aquele guerreiro de início cheio de fé, meio que treinado por Saul. Depois se tornou um guerreiro treinado por Deus de novo, onde ninguém podia ver, né? Deus sempre retirando ali Davi. Depois Davi vai para o trono, né? Então ali estabelece a vida de Davi no palácio, mas ali foi o maior perigo de Davi, né? O maior perigo de Davi. Muitos de nós, quando passamos por tempos, por processos de crescimento com Deus, de construção com Deus, construção ministerial, construção na vida cristã, né? Os processos nos desafiam muito. Os cenários mudam, as situações mudam, muitas coisas vêm nos desafiando e às vezes a gente não gosta, não. A maioria das vezes a gente não gosta, mas ali está havendo uma construção para se estabelecer e os cenários foram mudando, mas uma coisa não mudou em Davi. E aí fez muita diferença para o resultado da vida dele, que foi o amor que ele tinha por Deus. Ele amava Deus. Davi amava muito o Senhor. Então nós podemos contar a história dele e marcar todos os seus triunfos, e ticando, né? E seriam bastante. Mas infelizmente não foi só isso na vida de Davi. Davi, ele estava no palácio e ali foi o maior perigo dele. Foi o tempo da abundância, o tempo em que ele não precisava guerrear, né? Como foi o conselho dos seus comandantes, o tempo em que ele tinha que ficar descansado. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, às vezes Deus não deixa a gente ficar muito parado, vira e mexe, tá tendo umas batalhas, e às vezes são essas batalhas que às vezes salvam a nossa rota, né? Que conserva a nossa rota com Deus, que salva aí a nossa caminhada, porque quando nós nos agarramos em Deus, muitas vezes são nas lutas, porque quando tudo parece que tá, olha, joinha, ótimo, não tenho falta de nada, a gente não percebe o perigo de perder a fé, de perder a humildade, de perder as amizades, de perder as conexões que Deus coloca na nossa vida. É quando a gente se sente, né? Nossa, tô podendo. Ali mora um perigo mortal. E Davi não foi diferente com Davi, não. Exatamente nessa fase desse homem, ele desejou a mulher de Urias. E esse homem, então, ele traz para sua casa a maior condenação. Talvez seria a fase dele que ele, se ele tivesse que voltar atrás, ele não faria o que ele fez. Porque Salmo 51 vem mostrando o coração de Davi nessa fase, quando ele pecou. Ele adulterou com Betseba e ele matou o marido de Betseba. Queridos, mas isso só mostra que o ser humano, ele é assim. Ele tem vitórias, ele tem derrotas. O homem batalhou tantas lutas e venceu tantas guerras e perdeu a guerra para a cobiça. Ele perdeu a guerra para si mesmo. Davi trouxe para sua casa, por causa da escolha que ele fez, o pecado que ele cometeu, os dois pecados. Na lei, no Antigo Testamento, as pessoas eram sentenciadas ao apedrejamento, pegando adultério e se houvesse homicídio. Não havia uma redenção, não havia um sacrifício pelo perdão daquele pecado.
havia olho por olho, dente por dente. Então Davi estava passivo de ser sentenciado. Então Davi ele corre para Deus, ainda no seu erro. Aquele homem, ele amou a Deus, mas a sua escolha trouxe uma grande consequência para os seus filhos. Depois disso, os filhos de Davi tiveram problemas gravíssimos. Um filho desejou uma irmã e violentou essa irmã. O outro veio e matou o que violentou. Depois, o que matou, Davi baniu ele da sua presença. Não soube lidar com o erro do filho. Ele não soube lidar com a sua casa. Davi é como aquele trabalhador, aquele homem, aquele pai, aquela mãe, que só trabalha e não governa a sua casa. Davi guerreava, mas não governou a sua casa. Amava Deus. E o fato de Davi amar a Deus fez uma diferença grande. Porque no Salmo 51, quero que você leia aí depois, Davi ele ora pedindo a misericórdia do Senhor. Ele ora pedindo que Deus dê a ele um coração puro, um espírito renovado, um espírito inabalável. Ele ora pedindo para que o Senhor apague o seu pecado, que o purifique como ensopo, que o deixe branco como a neve. Ele ora pedindo a Deus que o Senhor não retire seu espírito. E Davi ora ali naquele salmo dizendo: Senhor, se eu pudesse pagar o sacrifício, eu pagaria. Mas eu não tenho redenção nesse pecado. Mas o Senhor, melhor do que sacrifícios, é um coração quebrantado. Mais uma vez o coração de Davi fez a diferença. O de Saul sentenciou sua casa. Mas Davi, ele ainda salvou a sua descendência. Porque Deus fez aliança com ele. Porque esse coração, ele não perdeu esse coração. Mesmo na decisão errada, ele não perdeu. Ele disse: Senhor, eu me quebranto. Por 8 meses, Davi escondeu o seu pecado. Davi ficou quieto. E Davi, quando o profeta Natan veio diante dele, Davi se quebrantou diante do Senhor. Queridos, o que eu quero falar para você eu não quero só contar a história de Davi aqui para você. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus escolhe homens. E talvez você seja um escolhido de Deus e errou. Talvez você já teve tantas vitórias na sua vida, mas algo deu errado no meio desse caminho. E talvez você não saiba como agir agora neste momento. Talvez você diga: não há redenção, não tem mais quem conserte o que eu fiz. Eu quero dizer para você, se não havia sacrifício no Antigo Testamento, hoje há o sacrifício. Hoje há o sacrifício de Jesus, que traz redenção para mim e para você. Para que meu coração e teu coração ainda possa ter atitudes, quebrantamentos diante de Deus, para que a nossa casa receba dessa aliança, receba desse quebrantamento. Davi aceitou o perdão que Deus deu a ele. Davi disse: Senhor, me transforma para que eu fale aos transgressores, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é bom, e eles possam se converter a Ti. Davi está dizendo: Senhor, até o meu pecado eu vou usar para engrandecer o Teu nome. Aquilo que eu fiz de errado, que prejudicou a minha casa, que meus filhos acabaram caindo, foram sentenciados. Me perdoa, Senhor. Me restaura para que eu seja um testemunho para Ti. Jesus Cristo foi chamado filho de Davi porque Deus deu a promessa a Davi, dizendo que do trono dele viria um descendente
e que jamais faltaria alguém no trono de Davi, que esse descendente permaneceria para sempre. É Jesus. É Jesus. Jesus é o descendente de Davi. Eu quero dizer para você que a vida é assim. E que tudo bem, você está vivendo cenários diferentes. Mas eu gostaria de dizer para você, olhe seu coração. Esse ambiente interior é seu. Só você tem autoridade para dar acessos. Então, sonde o seu coração. Eu não sei que situação você está, mas eu sei que Deus não muda. Então, tudo pode mudar no nosso mundo humano, mas tudo do Senhor é estabelecido para sempre. Hoje é uma noite de você olhar para a sua história. E assim como Davi, mesmo diante da sua derrota pessoal, Davi foi atrás da bondade de Deus e reconheceu que ele nem era merecedor, não merecia, mas que ele precisava. Assim, eu venho trazer uma palavra de esperança para você, dizendo para você que Jesus Cristo, Ele sabe governar o nosso caos. Ele é o que se senta no trono, é a descendência de Davi que está no trono para governar. E ele foi homem, ele é homem, ele foi humano. Ele veio de Deus, nasceu de mulher. Ele não foi um espírito, um fantasma. Jesus morreu e ressuscitou. Deus usa homens. Por isso Jesus tomou forma humana. E hoje Jesus Cristo ressuscitou para sempre. Um dia nós vamos ressuscitar para sempre. Eu quero dizer para você, Ele pode reinar e colocar em ordem a tua vida, a tua casa, a tua família. Talvez na tua família já aconteceu ou esteja acontecendo coisas tão doloridas como na família de Davi. Mas eu quero dizer para você, Deus não tem medo do seu pecado. O teu pecado não intimida a Deus. O nosso caos não intimida a Deus. O Senhor não tem problema em meter a mão num barro e construir um vaso. O Senhor nos tira do lamaçal e nos coloca sobre a rocha firme. Eu quero dizer para você, Ele pode te limpar com um ensopo. O ensopo era uma plantinha que servia como um grande pincel para pincelar o sangue na porta dos hebreus, o sangue do cordeiro. E no altar, no tabernáculo. Eu quero dizer para você que o sangue de Jesus te purifica, que o sangue de Jesus deixa branco como a neve. Eu quero que você tenha esperança e ore como Davi orou, e pediu Davi a Deus que Deus se lembrasse da sua promessa e que Deus então abençoasse a casa dele. Eu vou ler para você só esse texto para a gente finalizar, porque a sua casa depende de você nesse momento. O seu coração diante de Deus, talvez você não vai conseguir consertar naturalmente as coisas, mas você pode consertar aqui dentro e deixar Deus consertar fora. De dentro para fora. Primeiro aqui com o Senhor. Olha o que Davi fala em 2 Samuel, no versículo, vou ler o 29. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre.
Bendita seja a casa do teu servo. Ele estava dizendo para Deus, Senhor, tu falou que ia abençoar. Então eu aceito a tua bênção. Senhor, que o Senhor abençoe então a minha casa. O Senhor me escolheu para ser filho, para ser teu ministro, para ser tua serva, para ser teu servo. O Senhor me escolheu. O Senhor escolheu independente do que eu sou, independente da história que eu tive. Senhor, mas eu tomei atitudes erradas e eu também tive boas atitudes. Mas as erradas desviaram destinos. Mas ainda assim, Senhor, tu és misericordioso. Ore pela sua casa nesse momento. Deixe o seu coração diante de Deus. Peça agora ao Espírito Santo que Ele esconda a sua casa no seu esconderijo e que o Senhor possa pôr em ordem a tua vida. Amém? Essa palavra é para você que talvez esteja se sentindo tão pequeno, esteja se sentindo tão enfraquecido, esteja se sentindo tão impotente. Quero dizer para você, Jesus Cristo não morreu à toa e nem morreu só para perdoar teu pecado. Ele perdoa teus pecados, mas Ele está dizendo para mim e para você, eu morri para fazer de você minha habitação, habitação do meu Espírito, para que você possa pregar, falar, testemunhar, até mesmo para aqueles que são transgressores da lei, de que eu sou bom, de que eu sou perdoador, de que eu o amo, porque eu quero que você, não somente você, mas que muitos que possam crer na minha palavra, no meu evangelho, possam estar um dia na eternidade com meu Pai, porque essa é a casa de Davi eterna, a casa que Jesus Cristo tem resgatado para Deus, o Pai. Pois todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Viu? O descendente de Davi está ainda construindo histórias, está dando direção, salvação, para que todos estejam um dia na casa do Pai. Amém? Há muitas coisas para se falar, mas eu creio que você entendeu o que eu quis dizer. Não desista de você, Jesus não desistiu. O seu coração é a diferença. Que Deus te abençoe.